Todos elogiavam a irmã perfeita, mas foi a esquisita quem conquistou o coração do herdeiro. Histórias de amor te tocam? Diz aí de onde assiste. Vamos juntos nessa emocionante jornada. O sol da manhã filtrava através das cortinas rasgadas da pequena casa número 28, na Rua das Acácias, revelando a realidade crua da periferia de Serena. Lívia Monteiro, aos 23 anos, já carregava nos ombros o peso de uma vida que nunca lhe pertenceu completamente. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque simples, emolduravam um rosto cansado, mas ainda jovem, marcado por uma beleza discreta que ela mesma desconhecia. "Davi, amor, vem tomar café", chamou ela, preparando o mingau que o irmão de 15 anos comia todas as manhãs. Davi, autista, vivia em seu próprio mundo, mas respondia ao carinho da irmã com sorrisos raros e preciosos que faziam todo o esforço valer a pena. A casa onde viviam era pequena demais para 3 pessoas. 2 camas dividiam o único quarto, uma para Lívia e Davi, outra para Camila. A sala, que também servia de cozinha, tinha apenas o essencial: um sofá surrado, uma mesa de plástico e um fogão que funcionava quando tinha vontade. As paredes, manchadas pela umidade, testemunhavam anos de negligência e falta de recursos. "Lívia, você viu meu batom novo?" Camila surgiu do quarto, já maquiada às 7 da manhã, pronta para mais um dia de trabalho, criando conteúdo para suas redes sociais. Aos 20 anos, ela havia escolhido o caminho mais fácil: viver da aparência, dos likes e da esperança de um dia ser descoberta por alguém importante. "Não vi, Camila. Você tomou café?" "Não tenho tempo. Vou gravar uns vídeos no centro." "Ah, e não esqueça que hoje tem aquele evento beneficente. Você vai comigo." Lívia suspirou. Eventos sociais não eram seu território. Ela preferia os livros usados que comprava no sebo da Dona Marli, as histórias que a transportavam para lugares onde a vida tinha mais cor e menos contas para pagar. "Eu não sei. E o Davi? A Dona Célia pode ficar com ele algumas horas." "Lívia, você precisa sair de casa. Além disso, vou precisar de ajuda com minha roupa, minha bolsa. Sabe como é?" Lívia sabia. Sempre fora a ajudante invisível da irmã, a que carregava as compras, segurava a bolsa e ficava em silêncio enquanto Camila brilhava. Não que ela se importasse genuinamente. Havia aprendido a encontrar paz na simplicidade e no cuidado com quem amava. Às 7h30, Lívia saiu para mais um dia na padaria do seu Joaquim, onde trabalhava como caixa há 3 anos. O salário mal cobria as despesas básicas, mas ela era grata por ter um emprego fixo. Durante o trajeto, parou na farmácia para comprar os remédios de Davi, uma despesa que sempre apertava o orçamento familiar. O dia passou devagar entre clientes apressados, pães frescos e o cheiro de café que a acompanhava desde cedo. Às 6 da tarde, voltou para casa exausta, mas encontrou Camila em pânico total. "Lívia, você não vai acreditar. Descobri quem vai estar no evento hoje. Caio Figueiredo, o herdeiro da construtora Figueiredo. Ele é lindo, rico e solteiro. Esta é minha chance." Lívia conhecia o nome. A família Figueiredo era uma das mais influentes da região, donos de shoppings, prédios e metade do desenvolvimento urbano de Serena. Um mundo completamente distante da realidade delas. "Camila, não crie expectativas." "Não, Lívia, eu vou conquistar ele hoje, mas preciso que você me ajude. Vai ser perfeito." 2 horas depois, as duas estavam no salão do Hotel Serena Palace, onde acontecia a gala beneficente em prol de crianças carentes. Lívia usava o único vestido que tinha, um modelo simples e escuro, que havia comprado em uma liquidação 2 anos antes. Camila, por sua vez, havia investido o dinheiro que não tinha em um vestido vermelho chamativo e uma maquiagem profissional. O ambiente era elegante, cheio de pessoas importantes que Lívia só conhecia pelos jornais. Ela se sentia deslocada, como uma intrusa em um mundo que não lhe pertencia. Enquanto Camila circulava pelo salão, fazendo contatos e tirando selfies, Lívia permaneceu discretamente ao lado, observando. Foi então que ela o viu.
Caio Figueiredo estava no centro de um grupo de empresários, conversando com facilidade e sorrindo de forma cortês. Alto, cabelos escuros, traje impecável, exatamente como Camila havia descrito, mas havia algo em seus olhos que sugeria uma profundidade que os outros não possuíam. Lívia, fica aqui segurando minha bolsa. Vou falar com ele, sussurrou Camila, alisando o vestido e caminhando determinada em direção ao grupo. Lívia a observou se aproximar, com toda a confiança que ela própria jamais teria. Camila cumprimentou Caio com um sorriso radiante, puxou conversa e rapidamente se tornou o centro das atenções do grupo. Todos riram de suas piadas, elogiaram sua beleza e a trataram como se ela fosse a pessoa mais interessante do salão, exceto Caio. Enquanto os outros se encantavam com Camila, Lívia percebeu que os olhos dele se desviavam ocasionalmente, procurando algo ou alguém além da multidão. E quando finalmente seus olhares se encontraram, por uma fração de segundo, ela sentiu algo que nunca havia experimentado antes, a sensação de ser verdadeiramente vista. 3 dias se passaram desde o evento beneficente, e Lívia conseguira convencer a si mesma de que aquele breve momento de conexão com Caio Figueiredo havia sido apenas sua imaginação. Homens como ele não notavam mulheres como ela. Isso ela sabia muito bem. A realidade bateu à porta na forma de uma carta de despejo. O aluguel estava atrasado há 2 meses e o proprietário havia perdido a paciência. Lívia segurou o papel com as mãos trêmulas, calculando mentalmente quanto tempo teriam antes de perder o único lar que conheciam. "Quanto tempo temos?" perguntou Camila, mas sua preocupação durou apenas alguns segundos antes de voltar a mexer no celular. 15 dias, respondeu Lívia, sentindo o peso da responsabilidade familiar mais uma vez. A situação piorou quando seu Joaquim, dono da padaria, a chamou para uma conversa particular após o expediente. "Lívia, você é uma boa funcionária, mas os negócios não estão indo bem. Talvez eu precise reduzir o quadro de funcionários." Ele evitava o olhar dela, claramente desconfortável. "Não é nada definitivo ainda, mas queria te avisar." Lívia assentiu, engolindo o nó na garganta. "Obrigada por me avisar, seu Joaquim." Caminhando para casa, ela sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Como cuidaria de Davi se perdesse o emprego? Como pagariam o aluguel? As perguntas martelavam em sua cabeça enquanto passava pela farmácia para comprar os remédios do irmão, uma despesa que não podia ser adiada. Foi na manhã seguinte que sua vida tomou uma direção completamente inesperada. Lívia estava organizando os pães na vitrine quando ouviu a sineta da porta. Levantou os olhos e sentiu o coração disparar. Caio Figueiredo estava ali, na pequena padaria do bairro, vestindo uma camisa social azul e jeans, muito mais casual do que na gala. "Bom dia", disse ele, se aproximando do balcão com um sorriso gentil. Bom dia", gaguejou ela, sem acreditar no que via. "Posso ajudá-lo? Estou procurando o proprietário. Ouvi dizer que vocês fazem os melhores pães da região." Lívia chamou seu Joaquim, que apareceu visivelmente nervoso ao reconhecer o visitante ilustre. Enquanto os dois conversavam sobre fornecimento para eventos da empresa, ela tentava trabalhar normalmente, mas sentia o olhar de Caio sobre ela de tempos em tempos. "E a senhorita trabalha aqui há muito tempo?" perguntou ele quando seu Joaquim foi ao depósito buscar algumas amostras. 3 anos, respondeu ela, evitando olhar diretamente para ele. "Gosta do trabalho?" A pergunta era simples, mas algo na forma como ele a fez soou genuinamente interessado. Lívia hesitou. "Gosto de trabalhar com pessoas", disse finalmente, "e preciso do emprego." Havia uma honestidade crua em sua resposta que fez Caio sorrir de forma diferente. Não o sorriso polido que ela havia visto no evento, mas algo mais verdadeiro. Após fechar o negócio com seu Joaquim, Caio se despediu, mas não sem antes olhar mais uma vez para Lívia. "Tenha um bom dia", disse ele, e ela sentiu que essas palavras eram direcionadas especificamente a ela. Camila quase enlouqueceu quando soube da visita. "Ele foi atrás de mim, Lívia. Descobriu onde você trabalha para chegar até mim. Que romântico!" Ela já estava planejando como encontrar casualmente com ele novamente. 2 dias depois, Lívia havia saído mais cedo da padaria para levar Davi ao médico.
O consultation durou mais tempo do que esperava, e quando saíram da clínica, o sol já estava se pondo. Pararam na farmácia para comprar os remédios receitados, uma despesa que consumiu quase todo o dinheiro que ela tinha. Caminhando para o ponto de ônibus, Davi começou a se agitar. O barulho do trânsito, as luzes, a multidão, tudo isso o deixava ansioso. Lívia o guiou para um banco público em uma pequena praça, onde ele pudesse se acalmar. Está tudo bem, Davi. Vamos ficar aqui um pouquinho, sussurrou ela, passando a mão nos cabelos do irmão até que ele se tranquilizasse. A exaustão física e emocional dos últimos dias finalmente a venceu. Sentada naquele banco, com Davi descansando ao seu lado, Lívia fechou os olhos por um momento. Apenas um momento para respirar, para não pensar nas contas, no desemprego iminente, no futuro incerto. Foi assim que Caio a encontrou. Ele estava voltando de uma reunião quando viu a figura familiar sentada no banco. Aproximou-se devagar, sem fazer barulho, e observou a cena à sua frente. Lívia dormia com a cabeça ligeiramente inclinada, uma mão protetora sobre o ombro do irmão, a outra segurando uma sacola de remédios. Seu rosto, relaxado pelo sono, mostrava uma vulnerabilidade que tocou algo profundo em seu peito. Havia algo na imagem. Uma mulher jovem cuidando sozinha do irmão, exausta, mas ainda assim zelosa, que despertou em Caio uma emoção que ele não esperava sentir. Não era pena, mas uma admiração genuína por aquela força silenciosa, por aquela coragem de enfrentar a vida sem se queixar. Ele ficou ali por alguns minutos, sem se aproximar, apenas observando. Quando Lívia começou a despertar, Caio se afastou discretamente. Mas algo havia mudado definitivamente em seu coração. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Caio Figueiredo não conseguiu parar de pensar em alguém. E essa alguém não era a mulher extravagante e confiante que havia conhecido no evento beneficente. Camila havia transformado a conquista de Caio Figueiredo em uma verdadeira campanha militar. Todos os dias, ela aparecia casualmente nos lugares que ele frequentava. O café da esquina próximo ao escritório dele, a academia onde ele treinava, até mesmo o supermercado onde fazia compras. Usava sua beleza como uma arma afiada, sorrisos calculados e conversas que pareciam espontâneas, mas eram cuidadosamente planejadas. Que coincidência te encontrar aqui, dizia ela, fingindo surpresa quando o abordava na rua. Caio a tratava com educação e respeito como fazia com todas as pessoas, mas havia uma frieza polida em suas respostas. Ele respondia suas perguntas, sorria nos momentos apropriados, mas evitava qualquer tipo de intimidade. Camila, no entanto, interpretava essa reserva como charme e continuava insistindo. Ele está se fazendo de difícil, explicava para Lívia toda noite. Homens ricos são assim, mas eu vou conquistá-lo. Lívia apenas assentiu, tentando não pensar nos olhares que Caio lhe dirigia durante suas coincidências com Camila. Havia algo naqueles olhos que a deixava inquieta, como se ele quisesse dizer algo que não podia. A vida já estava difícil o suficiente sem que ela se permitisse fantasias impossíveis. Na semana seguinte, recebeu uma notícia que fez seu mundo desmoronar mais um pouco. Dona Lívia, preciso falar com a senhora, disse a diretora da escola especial onde Davi estudava. Infelizmente, estamos com 3 meses de mensalidade em atraso. Se não regularizar a situação até o final da semana, vamos ter que cancelar a matrícula do Davi. Lívia sentiu o chão se abrir sob seus pés. A escola era o único lugar onde Davi se sentia verdadeiramente acolhido, onde havia profissionais preparados para lidar com suas necessidades especiais. Perder aquilo seria devastador para ele. Por favor, me dê mais alguns dias, implorou ela. Vou encontrar uma forma. Mas ela sabia que não havia forma. Seu salário mal cobria as despesas básicas, e com a ameaça de demissão pairando sobre sua cabeça, as opções eram limitadas. Passou as próximas noites sem dormir, fazendo contas e tentando encontrar uma solução milagrosa. Foi na quinta-feira que o milagre aconteceu. Dona Lívia, que bom que a senhora veio. A diretora a recebeu com um sorriso radiante. Temos uma excelente notícia. Alguém quitou toda a dívida da matrícula do Davi, incluindo os próximos 6 meses.
Lívia ficou paralisada. Como assim? Quem? Um benfeitor anônimo. Deixou apenas isto para a senhora. A diretora entregou um envelope simples com seu nome escrito à mão. Dentro havia apenas um bilhete. Toda criança merece a chance de aprender e crescer em um ambiente seguro. Davi é especial e merece o melhor. C. As mãos de Lívia tremiam enquanto ela segurava o papel. Apenas C. Não podia ser. Ou podia? A senhora conhece alguém com inicial C que pudesse ter feito isso? Perguntou a diretora. Lívia balançou a cabeça lentamente, mas seu coração já sabia a resposta. Havia apenas uma pessoa que conhecia a situação de Davi, que havia mostrado interesse genuíno em sua vida, que tinha condições financeiras para fazer tal gesto. Caio. O pensamento a deixou simultaneamente grata e abalada. Por que ele faria isso? O que esperava em troca? Durante toda a volta para casa, ela se debatia entre a gratidão imensa e a preocupação com as implicações daquele gesto. Não teve tempo de processar completamente suas emoções, porque na sexta-feira à noite, uma tempestade tropical atingiu Serena com força devastadora. Ventos fortes e chuva intensa castigaram a cidade, e a casa número 28 da Rua das Acácias não estava preparada para enfrentar tal fúria da natureza. Camila havia saído para uma festa, deixando Lívia sozinha com Davi, que se agitava com o barulho dos trovões. A situação piorou quando uma das janelas do quarto se soltou das dobradiças, batendo violentamente contra a parede e deixando a chuva entrar. "Fica aqui, Davi", disse ela, tentando acalmar o irmão enquanto corria para tentar fechar a janela. Mas a estrutura estava danificada e ela não conseguia fixá-la sozinha. A cada rajada de vento, a janela se abria novamente, molhando tudo e assustando Davi ainda mais. Lívia lutava contra a tempestade, encharcada e desesperada, quando ouviu alguém batendo na porta. "Lívia, está tudo bem aí?" Era Caio. Ela abriu a porta, surpresa e constrangida por ele a ver naquele estado. Cabelos molhados, roupas encharcadas, claramente em apuros. A janela quebrou", explicou ela sem jeito. "Posso entrar para ajudar?" Ela hesitou por um momento, mas outra rajada de vento fez a janela bater com força, e ela assentiu. Caio entrou e imediatamente avaliou a situação. Sem perder tempo, tirou o paletó, arregaçou as mangas e foi até o quarto. Com movimentos precisos e força que ela não tinha, conseguiu recolocar a janela no lugar e fixá-la temporariamente com alguns pregos que encontrou na cozinha. "Isso deve aguentar até amanhã", disse ele, limpando as mãos em um pano que ela lhe ofereceu. "Obrigada", sussurrou Lívia, ainda processando o fato de que ele estava ali, em sua casa humilde, ajudando-a sem esperar nada em troca. Davi havia se acalmado com a janela fechada e agora observava Caio com curiosidade. Para surpresa de Lívia, seu irmão se aproximou e tocou gentilmente no braço do visitante, um gesto raro que demonstrava confiança. "Oi, Davi", disse Caio suavemente, se abaixando para ficar na altura do garoto. "Gostou que a janela parou de fazer barulho?" Davi sorriu, um dos seus sorrisos raros e preciosos, e assentiu. Naquele momento, observando Caio interagir com seu irmão com tanta naturalidade e carinho, Lívia sentiu algo se mover em seu peito. Não era gratidão nem admiração, era algo mais profundo, mais perigoso. "Ele gostou de você", disse ela, a voz embargada. "Eu gostei dele também", respondeu Caio, olhando diretamente nos olhos dela. "E da irmã dele." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Lívia abaixou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daquele momento. "Você pagou a escola dele, não foi?" perguntou ela de repente. Caio não negou nem confirmou. Apenas disse: "Toda criança merece uma chance." "Por quê?" "Porque é o certo a fazer." A simplicidade da resposta, a falta de pretensão, a sinceridade em sua voz, tudo isso confirmou para Lívia que Caio Figueiredo era muito diferente do que ela havia imaginado, e isso a assustava profundamente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Lívia. Ela se pegava pensando em Caio com mais frequência do que deveria, relembrando a forma como ele havia ajudado sua família sem esperar reconhecimento, como havia tratado Davi com carinho genuíno. Mas a cada pensamento desses,
Uma voz interna a lembrava. Homens como ele não se interessam por mulheres como você. Mesmo assim, quando ele aparecia na padaria, o que começou a acontecer com mais frequência, ela não conseguia controlar o nervosismo que tomava conta de seu corpo. Caio sempre encontrava desculpas plausíveis. Comprar pão para o café da manhã da empresa, encomendar doces para alguma reunião. Mas Lívia percebia que seus olhos procuravam por ela, que suas perguntas sobre como ela estava soavam genuinamente interessadas. Você tem parecido mais feliz ultimamente, comentou ele numa manhã, enquanto esperava seu pedido ficar pronto. Tenho, perguntou ela surpresa. Sim, fica bem em você. O comentário simples fez suas bochechas corarem, e ela desviou o olhar, fingindo estar muito ocupada com o troco. Foi Camila quem percebeu primeiro o que estava acontecendo. Você está diferente, disse ela, observando a irmã se arrumar com mais cuidado que o usual. E ele tem aparecido muito na padaria, não é? Ele compra pão lá, respondeu Lívia, tentando soar casual. Lívia, a voz de Camila ficou perigosamente baixa. Você não está pensando que ele se interessa por você, está? O tom da pergunta cortou como uma lâmina. Lívia olhou para a irmã, vendo uma expressão que não reconheceu de imediato. Eu não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você acha que um homem como Caio Figueiredo se interessaria por uma caixa de padaria que cuida de irmão deficiente? As palavras foram como um tapa na cara. Lívia sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas se recusou a chorar na frente de Camila. Ele é meu, Lívia. Eu vi ele primeiro, eu que me aproximei dele. Não vai ser você que vai estragar isso para mim. Camila, eu nunca o quê? Nunca pensou nele? Nunca sonhou acordada com ele? Pode até enganar a si mesma, mas não me engana. Naquela noite, Camila executou seu plano de sabotagem. Vasculhou o celular em busca de fotos antigas de Lívia, imagens dos tempos de colégio, quando ela ainda usava um aparelho ortodôntico e óculos, quando era mais magra e desajeitada. Fotos que mostravam uma versão mais jovem e vulnerável de sua irmã. E então postou tudo em suas redes sociais com uma legenda cruel. Throwback da minha irmã. Que evolução, né? Mas antes e depois, Chill Glow. Down. A postagem viralizou rapidamente entre os seguidores de Camila e os amigos em comum. Comentários maldosos começaram a aparecer, pessoas rindo das fotos antigas, fazendo piadas sobre a aparência de Lívia. Alguém até criou memes usando suas fotos. Lívia descobriu quando uma colega de trabalho lhe mostrou o celular durante o intervalo. Você viu o que sua irmã postou? Perguntou ela, sem maldade, mas com uma curiosidade mórbida. Lívia olhou para a tela e sentiu o mundo desmoronar. Ali estava ela, aos 16 anos, com aparelho nos dentes, óculos grandes demais para o rosto e uma expressão tímida. Os comentários eram cruéis, alguns até sugerindo que ela era a irmã feia da família. O resto do dia passou em um borrão de vergonha e dor. Ela mal conseguiu trabalhar, mal conseguiu olhar para os clientes. Quando chegou em casa, Camila se fez de desentendida. Ah, você viu? Foi só uma brincadeira, Lívia. Não precisa ser tão sensível. Você me humilhou publicamente. Exagero. São só fotos antigas. Todo mundo tem. Mas Lívia sabia que não era exagero. Sabia que Camila havia feito aquilo de propósito, para garantir que Caio nunca a visse como uma opção romântica, para lembrá-la de seu lugar na hierarquia familiar. Naquela noite, depois de colocar Davi para dormir, Lívia saiu para a pequena varanda dos fundos da casa. Era o único lugar onde podia ficar sozinha, onde podia processar suas emoções sem incomodar ninguém. Sentou-se no chão frio, encostou as costas na parede e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela humilhação, pela crueldade da irmã, pela dor de descobrir que mesmo dentro de casa ela não estava segura. Chorou pela vida que levava, sempre cuidando dos outros e nunca de si mesma. Chorou pela solidão que carregava, pela sensação de que nunca seria suficiente para ninguém. Estava tão perdida em sua dor que não ouviu os passos se aproximando. Lívia, ela levantou a cabeça, assustada. Caio estava ali, do outro lado da cerca baixa que separava o quintal da casa vizinha. Seu rosto mostrava preocupação genuína. Desculpe, eu estava visitando a dona Célia e ouvi... Você está bem?
Lívia tentou limpar as lágrimas rapidamente, constrangida por ele a ver naquele estado. Estou sim, só cansada. Caio não acreditou na mentira. Sem pedir permissão, ele pulou a cerca baixa e se aproximou dela. Posso sentar aqui? Ela assentiu, incapaz de falar. Caio se sentou ao seu lado no chão frio da varanda, em silêncio. Não fez perguntas. Não tentou consolá-la com palavras vazias. Apenas ficou ali, sua presença oferecendo um conforto que ela não sabia que precisava. Depois de alguns minutos, ele estendeu a mão e tocou a dela com delicadeza. Não foi um gesto possessivo ou urgente, mas algo terno, uma conexão silenciosa que dizia: você não está sozinha. Lívia olhou para as mãos entrelaçadas, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Ali, naquela varanda simples, com um homem que teoricamente não deveria estar interessado nela, ela se sentiu mais compreendida do que em toda a sua vida. Você não precisa carregar tudo sozinha, disse ele suavemente. Não sei fazer de outra forma, confessou ela, a voz rouca de tanto chorar. Pode aprender. Caio se virou para ela, seus olhos encontrando os dela na penumbra da noite. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que fez o coração de Lívia acelerar. Você é muito mais forte do que imagina, sussurrou ele, e muito mais especial do que qualquer pessoa já te disse. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou lentamente em sua direção. Não foi um movimento apressado ou impulsivo, mas algo cuidadoso, respeitoso, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Ela não se afastou. O beijo foi suave, quase hesitante no início, como se ele tivesse medo de assustá-la. Lábios tocando lábios com uma ternura que ela nunca havia imaginado ser possível. Não havia urgência nem desespero, apenas uma conexão pura e sincera que fez todas as mágoas do dia se dissolverem. Quando se separaram, Lívia manteve os olhos fechados por alguns segundos, saboreando a sensação de ter sido beijada com tanto carinho. Quando finalmente os abriu, encontrou Caio sorrindo de forma gentil. Não se esqueça nunca, disse ele, tocando levemente seu rosto. Você é extraordinária. Naquele momento, sob as estrelas da periferia de Serena, Lívia Monteiro permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser amada exatamente como era. O que começou como uma sabotagem simples nas redes sociais de Camila, rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. Após descobrir que Caio havia beijado Lívia na varanda, informação que obteve através de Dona Célia, que comentou inocentemente sobre ter visto os dois juntos, Camila decidiu que guerra declarada seria sua única opção. Se ela acha que pode me roubar o que é meu, vai descobrir do que sou capaz, murmurou ela para si mesma, digitando furiosamente no celular. As mentiras começaram sutilmente. Camila espalhava para suas amigas influenciadoras que Lívia havia se jogado para Caio, que era calculista e interesseira, que estava usando o irmão deficiente para despertar piedade. As fofocas se espalharam como fogo em mato seco entre a elite local de Serena. Soube que a irmã da Camila está tentando enganar o Caio Figueiredo, comentava uma cliente na padaria, sem saber que Lívia estava ali perto. Dizem que ela inventou até uma história sobre o irmão especial para sensibilizar ele. Que horror! Essas mulheres de classe baixa não têm limites mesmo, respondeu a amiga, sussurrando alto o suficiente para que Lívia ouvisse. Cada comentário maldoso era como uma punhalada. Lívia tentava se concentrar no trabalho, mas o ambiente na padaria ficava cada vez mais tenso. Clientes que antes a cumprimentavam com simpatia, agora a olhavam com desconfiança e desdém. A situação piorou quando Camila decidiu escalar suas mentiras. Criou stories falsos sobre Lívia perseguindo Caio, sobre ela ter forçado situações para chegar perto dele. Até mesmo inventou que Lívia havia se insinuado para outros homens ricos antes de escolher Caio como alvo. Minha irmã sempre foi meio desesperada por atenção masculina, dizia Camila em um vídeo que viralizou. Agora está usando o Davi para conseguir o que quer. É muito triste ver uma família ser manipulada assim.
As palavras de Camila encontraram terreno fértil na mentalidade preconceituosa da elite local. Afinal, era mais fácil acreditar que uma simples caixa de padaria estava tentando aplicar um golpe do que aceitar que alguém como Caio Figueiredo pudesse se interessar genuinamente por uma mulher sem status social. O ponto de ruptura chegou numa quarta-feira chuvosa. Seu Joaquim chamou Lívia para uma conversa particular, evitando olhar diretamente para ela. "Lívia, você sabe que eu gosto de você como funcionária", começou ele claramente desconfortável. "Mas alguns clientes têm reclamado. Dizem que se sentem desconfortáveis." "Reclamado de quê, seu Joaquim?" Das fofocas. Dizem que você está envolvida em escândalo com a família Figueiredo, que está tentando se aproveitar da situação." Ele suspirou pesadamente. "Não acredito nessas histórias, mas os negócios estão sendo prejudicados." Lívia sentiu o chão se abrir sob seus pés. "O senhor está me demitindo? Estou te dando uma licença temporária, até as coisas se acalmarem. Mas eu preciso do emprego. Tenho contas para pagar, o Davi. Eu sei, menina, mas não posso perder todos os meus clientes por causa de fofoca." Lívia saiu da padaria carregando uma caixa com seus pertences e um coração despedaçado. Caminhava pelas ruas de Serena, sentindo os olhares de reprovação, ouvindo sussurros maldosos, sendo julgada por crimes que não havia cometido. Enquanto isso, Caio enfrentava sua própria tempestade. A notícia de seu envolvimento com a irmã, pobrezinha da Camila, havia chegado aos ouvidos de sua família e dos investidores da empresa. "Caio, você perdeu o juízo?" questionou seu pai, Eduardo Figueiredo, durante uma reunião tensa no escritório. "Essa mulher está claramente tentando se aproveitar de você." "Pai, o senhor não conhece a Lívia? Ela é uma oportunista", interrompeu sua madrasta Helena. "Todas essas mulheres são iguais. Usam os filhos, inventam histórias tristes para despertar piedade." "Vocês estão repetindo fofocas maldosas", respondeu Caio, tentando manter a calma. "Não são fofocas, são fatos", disse Eduardo, jogando o celular sobre a mesa. "Olhe você mesmo as redes sociais. A própria irmã dela está expondo a verdade." Caio olhou para o aparelho e viu os stories de Camila, as mentiras elaboradas, os comentários venenosos. Sua primeira reação foi de raiva, não de Lívia, mas de toda aquela situação injusta. "Isso são mentiras", disse ele, devolvendo o celular. "Você está sendo ingênuo", insistiu Helena. "Homens como você são alvos fáceis para mulheres como ela." A pressão não veio apenas da família. Investidores importantes da empresa começaram a manifestar preocupação com a reputação da marca Figueiredo. Contratos foram questionados, parcerias ameaçadas. "Caio, você precisa entender que sua vida pessoal afeta os negócios", disse seu sócio, Roberto Martins. "Não podemos permitir que escândalos prejudiquem anos de trabalho." "Que escândalo? Me apaixonar por uma mulher honesta e trabalhadora? As aparências importam no nosso meio, você sabe disso." Caio passou 2 noites sem dormir, pensando em como proteger Lívia daquele ataque covarde, em como limpar o nome dela sem expô-la ainda mais. Foi então que tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas sua visão de mundo. Na sexta-feira, ele apareceu na casa de Lívia com uma proposta inesperada. "Eu quero que você trabalhe comigo", disse ele sem rodeios. "Caio, eu não posso aceitar sua caridade", respondeu ela, ainda machucada pela demissão e pelos ataques que sofrera. "Não é caridade, é trabalho." Ele se sentou ao lado dela na sala pequena. "Estou lançando um projeto social de reconstrução de casas para famílias carentes. Preciso de alguém que entenda a realidade dessas pessoas, que fale a linguagem delas. Você está fazendo isso por mim? Estou fazendo isso por nós, por todas as famílias que vivem como a sua, por toda pessoa que já foi julgada pela origem em vez de pelo caráter." Lívia o olhou nos olhos, procurando sinais de piedade ou condescendência. Não encontrou. Havia apenas sinceridade e uma determinação que ela não esperava. "Isso vai prejudicar ainda mais sua reputação", alertou ela.
Minha reputação não vale nada se for construída sobre o desprezo pelos outros, respondeu ele. Eu cansei de viver em um mundo onde o que importa é de onde você vem, não para onde está indo. E sua família? Sua empresa? Minha família vai ter que aprender a me aceitar como sou. E se minha empresa não pode sobreviver a um projeto social, então talvez não mereça sobreviver. Lívia ficou em silêncio por alguns momentos, processando a proposta. Não era sobre amor ou romance. Era sobre dignidade, sobre fazer a diferença, sobre não se deixar abater pelos preconceitos do mundo. Quando começamos? Perguntou ela finalmente. Segunda-feira, respondeu ele, sorrindo pela primeira vez em dias. Caio. Ela tocou sua mão suavemente. Obrigada. Não por me oferecer trabalho, mas por acreditar que eu posso fazer a diferença. Você não faz ideia do quanto já fez, respondeu ele, entrelaçando os dedos com os dela. Do lado de fora, Camila observava pela janela, vendo a irmã e o homem que ela considerava seu, conversando intimamente. Sua raiva se transformou em algo mais perigoso. Uma sede de vingança que não se contentaria apenas com fofocas e mentiras. A guerra entre as irmãs estava apenas começando, mas Lívia, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinha para lutar. O projeto Reconstruir Sonhos começou numa segunda-feira chuvosa, no bairro Esperança, uma das áreas mais carentes de Serena. Lívia chegou ao local cedo, nervosa por estar em um ambiente de trabalho completamente diferente do que estava acostumada. Caio já estava lá, conversando com engenheiros e arquitetos, mas quando a viu, seu rosto se iluminou. Pronta para mudar o mundo? Perguntou ele, entregando-lhe um capacete e um colete com o logo da fundação. Pronta para tentar, respondeu ela, ainda insegura sobre qual seria exatamente seu papel ali. Não demorou para que ela descobrisse. Enquanto Caio e a equipe técnica se ocupavam com plantas e orçamentos, Lívia foi naturalmente atraída pelas famílias beneficiárias do projeto. Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que criava 5 netos sozinha, foi a primeira a se abrir com ela. Menina, você não é como os outros que vêm aqui, disse Dona Rosa, observando Lívia ouvir atentamente suas preocupações. Você entende nossa realidade. Eu também venho da periferia, Dona Rosa. Sei como é difícil. Então você sabe que não é só a casa que precisa ser reconstruída, é a esperança. Essa conversa deu a Lívia uma ideia. Enquanto os homens se concentravam na construção física das casas, ela poderia organizar as mulheres da comunidade para criar uma rede de apoio, um sistema onde elas pudessem se ajudar mutuamente. Vocês já pensaram em fazer um grupo de costura? Sugeriu ela durante uma reunião informal na casa de Dona Rosa. Ou de doces caseiros, algo que possa gerar renda extra? Já pensamos, mas nunca soubemos como começar, respondeu Joana, uma jovem mãe de 3 filhos. Eu posso ajudar. Vamos conversar com o pessoal da fundação sobre conseguir máquinas de costura, ingredientes para os doces, talvez até um espaço para vocês trabalharem. Em 2 semanas, Lívia havia organizado 15 mulheres em 3 grupos produtivos. O grupo de costura já havia recebido sua primeira encomenda, aventais para a padaria de seu Joaquim, que agora se sentia culpado por ter demitido Lívia. O grupo de doces vendia seus produtos na feira local, e o grupo de artesanato havia conseguido um espaço na Praça Central aos domingos. Caio observava tudo isso com uma admiração crescente. Lívia não apenas havia encontrado seu lugar no projeto, como havia se tornado o coração dele. Ela conhecia o nome de cada criança, sabia a história de cada família, lembrava das dificuldades específicas de cada mulher. Como você consegue se conectar com elas dessa forma? Perguntou ele numa tarde, enquanto observavam as mulheres trabalhando animadamente em suas criações. Porque eu sou elas, respondeu Lívia simplesmente. Ou poderia ser, a diferença entre nós é muito pequena. Você é incrível, disse ele, e dessa vez ela não desviou o olhar. Nós somos incríveis, corrigiu ela, gesticulando para as mulheres ao redor. Você só nos deu a oportunidade de mostrar isso. A mudança na percepção da cidade sobre Lívia foi gradual, mas perceptível.
Os jornais locais começaram a cobrir o projeto social e, inevitavelmente, o nome de Lívia Monteiro aparecia nas matérias. Mas agora ela era apresentada como a coordenadora comunitária que está transformando vidas e a mulher por trás do sucesso do projeto Reconstruir Sonhos. Quem diria que a filha da Dona Maria virou uma líder comunitária, comentavam as vizinhas, agora com admiração, em vez de desprezo. Enquanto isso, Camila enfrentava as consequências de sua campanha de difamação. Marcas locais começaram a cancelar contratos com ela, considerando-a polêmica demais, depois que algumas de suas mentiras sobre Lívia foram expostas. Seguidores começaram a questionar sua versão dos fatos, especialmente depois que viram as matérias positivas sobre o trabalho da irmã. Você não acha que foi longe demais com a Lívia? Perguntou uma amiga durante um almoço no shopping. Longe demais? Ela me roubou o homem que eu estava conquistando. Mas ele escolheu ela, Camila. Talvez tenha sido por algum motivo. Que motivo? Ela é sem graça, sem ambição, sem nada. Pelo que andei vendo nas notícias, ela está longe de ser sem ambição. O trabalho dela na comunidade é impressionante. Camila ficou furiosa. Como assim as pessoas estavam defendendo Lívia? Como assim sua irmã estava sendo elogiada enquanto ela perdia contratos? O ponto alto chegou durante o evento de 3 meses da fundação, realizado no Hotel Serena Palace, o mesmo local onde as irmãs haviam se conhecido com Caio. Desta vez, porém, a situação estava completamente invertida. Lívia estava no palco, ao lado de Caio, apresentando os resultados do projeto para uma plateia de empresários, políticos e formadores de opinião. Ela usava um vestido simples, mas elegante, que Caio havia insistido em comprar para ela. Mais importante, ela falava com a autoridade de quem conhecia profundamente o trabalho que estava apresentando. Em 3 meses, conseguimos reconstruir 12 casas, dizia ela, apontando para as fotos na tela. Mas mais que isso, conseguimos reconstruir a autoestima de 45 mulheres que agora têm renda própria e orgulho do que fazem. A plateia aplaudia, mas Caio não conseguia tirar os olhos de Lívia. Ela havia se transformado na mulher que ele sempre havia visto nela, confiante, apaixonada, inspiradora. Quando chegou sua vez de falar, Caio se aproximou do microfone, mas em vez de seguir o roteiro preparado, decidiu falar do coração. Há alguns meses, eu pensava que conhecia o significado de sucesso, começou ele. Achava que era sobre dinheiro, prestígio, reconhecimento, mas uma pessoa mudou completamente minha perspectiva. Lívia o olhou surpresa. Ele não havia comentado que falaria sobre ela. Lívia Monteiro me ensinou que o verdadeiro sucesso é sobre impacto, é sobre usar seus privilégios para elevar os outros, é sobre enxergar potencial onde outros veem limitações. Ele se virou para ela. Tudo o que eu sou hoje, tudo o que essa fundação representa, vem do exemplo dela. A plateia aplaudia, mas Lívia sentia as bochechas queimando. Ela tentou sair discretamente do palco, mas Caio segurou sua mão. Não, disse ele suavemente, mas no microfone, para que todos ouvissem. Não saia. Você merece estar aqui. Você merece todo o reconhecimento. Lívia olhou para a plateia, depois para Caio, e finalmente entendeu. Ele não estava apenas declarando seu amor por ela publicamente. Ele estava declarando que ela era sua parceira, sua igual, alguém que merecia estar ao lado dele em todos os aspectos de sua vida. Eu te amo, disse ele ainda no microfone, sem se importar com o protocolo ou as convenções sociais. A plateia explodiu em aplausos. Lívia sentiu lágrimas nos olhos, não de vergonha, mas de gratidão. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia verdadeiramente vista, valorizada, amada pelo que era. Eu também te amo, respondeu ela, e quando se beijaram no palco, selaram não apenas seu amor, mas uma nova forma de viver, onde a autenticidade valia mais que a aparência. Na plateia, Camila observava tudo com uma mistura de raiva e, pela primeira vez, um pouco de remorso. Sua irmã havia encontrado não apenas o amor, mas seu propósito. E ela havia perdido muito mais do que um homem. Havia perdido a si mesma. Capítulo 7. O nome dela era Esperança.
8 meses haviam se passado desde aquele evento transformador no Hotel Serena Palace. Lívia agora ocupava uma mesa em um escritório moderno, com vista para o centro da cidade, onde coordenava o programa Horizontes Especiais, um projeto educacional voltado para crianças com necessidades especiais, financiado integralmente pela Fundação Figueiredo. Professora Ana, conseguimos a aprovação para mais 2 salas adaptadas, dizia ela ao telefone, revisando os relatórios espalhados pela mesa. Sim, com equipamentos sensoriais completos. As crianças vão adorar. Sua transformação era visível, não apenas na posição que ocupava, mas em sua postura, na segurança com que falava, na forma como caminhava pelos corredores da fundação. Lívia havia encontrado sua vocação e, mais importante, havia encontrado sua voz. O salário que recebia agora permitia que sustentasse a casa com dignidade. Haviam se mudado para um apartamento maior, ainda no mesmo bairro, mas em um prédio novo, com 2 quartos e uma cozinha espaçosa onde Davi podia ajudar a preparar as refeições que tanto gostava. Lívia, você tem uma reunião em 10 minutos com a equipe do Ministério da Educação, lembrou Mariana, sua assistente. Obrigada, Mari. Pode preparar os dados do último trimestre? Sua vida profissional estava florescendo, mas não havia sido um caminho fácil. Algumas semanas antes, um fantasma do passado havia tentado assombrar sua nova realidade. Minha filha famosa! Exclamou José Roberto Monteiro, aparecendo na porta do escritório como se fosse a pessoa mais natural do mundo. O homem que havia abandonado a família quando Davi tinha apenas 5 anos, agora sorria com a confiança de alguém que achava ter direito a algo. O que você quer aqui? Perguntou Lívia, levantando-se da cadeira, mas mantendo a mesa como uma barreira entre eles. Vim ver minha filha. Soube que você está indo bem na vida. Que tal ajudar o velho pai? Tenho uns projetos, uns investimentos. Você tem uma filha, não 2, cortou Lívia, sua voz firme. E essa filha aprendeu a viver sem você. Não precisa de nada que você possa oferecer. Lívia, não seja ingrata. Eu sou seu pai. Pai é quem cria, quem cuida, quem está presente. Você é apenas alguém que dividiu material genético comigo. Ela caminhou até a porta e a abriu. Está na hora de ir embora. Você vai se arrepender disso. Quando eu conseguir meu dinheiro, você vai querer voltar atrás. Boa sorte com isso, respondeu ela, fechando a porta. Caio, que havia presenciado a cena do corredor, se aproximou preocupado. Você está bem? Estou, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria tranquilidade. Pela primeira vez na vida, estou conseguindo impor limites. É libertador. Você está se tornando a mulher mais forte que eu conheço, disse ele, tocando seu rosto com carinho. Estou me tornando eu mesma, corrigiu ela sorrindo. O destino de Camila havia tomado um rumo diferente e doloroso. Depois que suas mentiras foram expostas e sua reputação arruinada, ela havia perdido não apenas os contratos publicitários, mas também a maioria dos amigos. A cidade que antes a idolatrava, agora a olhava com desconfiança e desprezo. Vou embora de Serena, anunciou ela numa manhã, suas malas já prontas na sala. Vou tentar a vida em São Paulo. Aqui não tem mais futuro para mim. Lívia olhou para a irmã, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Parte dela queria tentar uma reconciliação, mas a outra parte sabia que alguns machucados eram profundos demais para cicatrizar facilmente. Cuide-se, Camila, disse ela simplesmente. Você ganhou, Lívia. Espero que seja feliz, respondeu Camila, mas sua voz carregava mais amargura que sinceridade. Após a irmã partir, Lívia se sentiu estranhamente vazia. Não era triunfo que sentia, mas um alívio melancólico. Camila havia escolhido o caminho da inveja e da destruição, e agora colhia as consequências. Mas não havia satisfação nessa vitória involuntária. Foi numa tarde de sexta-feira, 3 meses após a partida de Camila, que Caio apareceu no escritório com uma expressão misteriosa. Tenho uma surpresa para você e para o Davi, disse ele, claramente animado. Que tipo de surpresa? Do tipo que você vai ter que ver para acreditar. Podem vir comigo agora? Lívia pegou suas coisas, ligou para Davi, avisando que passaria para buscá-lo na escola e seguiu Caio sem fazer mais perguntas. Havia aprendido a confiar nele completamente.
O carro parou em frente a um prédio moderno na área nobre da cidade. A placa na entrada dizia Centro Educacional Horizontes, ensino especializado e inclusivo. Caio, o que é isso? Perguntou Lívia, segurando a mão de Davi, que observava o prédio com curiosidade. É o futuro, respondeu ele sorrindo. Vem, vou mostrar. O interior do prédio era ainda mais impressionante. Salas amplas com equipamentos de última geração, laboratórios adaptados, uma biblioteca com livros em braille e recursos audiovisuais, espaços de recreação especialmente projetados para crianças com diferentes necessidades. Isso é incrível, murmurou Lívia, observando uma sala onde havia brinquedos sensoriais que fariam qualquer criança se sentir incluída. Davi, o que você acha? Perguntou Caio, se abaixando para ficar na altura do garoto. Davi, que normalmente era retraído com estranhos, sorriu largamente e assentiu com entusiasmo. Legal, disse ele, tocando uma parede com texturas diferentes. Ainda não acabou, disse Caio, guiando-os para o último andar. Lá havia uma sala com uma placa dourada na porta. Coordenação geral, Lívia Monteiro. Você está brincando, sussurrou ela, tocando a placa com dedos trêmulos. Nunca estive tão sério. Este centro vai atender 300 crianças com necessidades especiais. E eu quero que você seja a diretora. Lívia entrou na sala, que tinha uma vista panorâmica da cidade. Havia uma mesa ampla, estantes para livros, e na parede uma foto emoldurada. Ela e Davi sorrindo, tirada durante uma das primeiras reuniões do projeto Reconstruir Sonhos. Caio, eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vamos mudar a vida de centenas de crianças juntos. Lágrimas rolaram pelo rosto de Lívia. Era mais do que havia sonhado, mais do que havia considerado possível. Mas antes que pudesse responder, Caio se ajoelhou no meio da sala. Lívia Monteiro, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você transformou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou o que realmente importa no mundo. Quer casar comigo? O anel era simples, mas lindo. Exatamente o que ela escolheria. Lívia olhou para Caio ajoelhado, para Davi, que observava tudo com interesse, para aquela sala que representava todos os seus sonhos realizados. Sim, disse ela, entre lágrimas e risos. Sim, eu quero. Quando Caio colocou o anel em seu dedo, Davi bateu palmas, animado. E então, para surpresa de todos, ele se aproximou de Caio e disse claramente: Ele é legal, Lívia. Ele é legal. Foram as palavras mais longas que Davi havia pronunciado em meses e vieram carregadas de aprovação, de aceitação, de amor. Os três se abraçaram ali, naquela sala que representava o futuro, enquanto o sol se punha sobre Serena. Caio segurou as mãos de Lívia e Davi e juntos caminharam em direção ao elevador, em direção ao térreo, em direção ao centro educacional que mudaria tantas vidas. Enquanto desciam, Lívia pensava na jornada que havia percorrido. Da caixa de padaria invisível à coordenadora de um projeto que impactaria gerações. Do amor não correspondido ao amor verdadeiro e recíproco. Da irmã que vivia na sombra da outra, à mulher que criava sua própria luz. No saguão do prédio, havia uma placa com a missão do centro. Aqui, toda criança é vista, valorizada e amada exatamente como é. Lívia sorriu, lembrando-se de como se sentia invisível apenas alguns meses antes. Agora, ela não apenas era vista, ela ajudava outras pessoas a se sentirem vistas também. Saíram do prédio de mãos dadas, os três caminhando em direção ao carro. O futuro se estendia à frente deles, cheio de possibilidades, de crianças para ajudar, de vidas para transformar. A irmã bonita era a escolha óbvia, mas o amor verdadeiro sempre vê o invisível primeiro. E assim, Lívia Monteiro descobriu que seu nome sempre havia carregado um significado especial. Em latim, Lívia significa aquela que vive, aquela que traz vida. E era exatamente isso que ela fazia. Trazia vida, esperança e dignidade para todos ao seu redor. O nome dela, finalmente, era Esperança.